Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho de vanguardas artísticas na Europa. Vamos adentrar aí ao século XX na literatura, né? E não só na literatura. Nas aulas de hoje, né? Na aula de hoje e nas próximas que virão aí, eu vou falar um pouquinho sobre essas vanguardas, que foram movimentos artísticos lá no início do século XX, que foram muito importantes, que renovaram o cenário das artes e que influenciaram fortemente esse próximo movimento que nós vamos estudar agora, que a gente vai poder acompanhar, tá? Para a gente entender o que vai ser o modernismo no Brasil. Então, as vanguardas europeias vão influenciar o movimento modernista que vai surgir no Brasil a partir de 1922, ok? Primeiro, vamos entender o que significa vanguardas, né? Então, ó, vanguarda, em termos artísticos, designa aquele que prevém e anuncia o futuro, os novos tempos, tá? Então, toda vez que vocês escutarem expressão vanguarda, significa que é um movimento novo, tá? É um movimento que vai trazer algo novo, que vai aí, como diz, né? Prenunciar, que vai, aliás, anunciar o futuro, né? Novos tempos, vai romper com alguma forma anterior, tá? Então, as vanguardas europeias vão fazer exatamente isso, vão romper com as formas artísticas do século XIX, tá? E anteriormente também, né? Porque eles trazem algo muito novo. E vão estar totalmente conectados com a ideia da modernidade que vem aí no século XX. Vão estar ligados a toda essa tecnologia, né? Essa nova forma de viver, a nova forma de produzir, nova forma de consumir. Então, as vanguardas vão representar, ou vão tentar representar, todo esse avanço do século XIX para o século XX, e, ao mesmo tempo, também vai mostrar as crises desse momento, né? Os problemas que vão existir com tanto avanço. Tá? Então, vamos falar disso aí. Primeira coisa, né? As vanguardas europeias vão ser um conjunto de tendências que, numa determinada época, se opõem às tendências vigentes. Por isso vanguardas, tá? E quais são as vanguardas que nós vamos ver? Claro que existiram vários movimentos aí no início do século XX, porém, alguns eles vão ficar em destaque, tá? E alguns vão marcar esse período, como o futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e o surrealismo. Observem que eles vão sendo inaugurados em datas diferentes. 1909, a gente tem aí a abertura dessas vanguardas com o movimento futurista. Depois a gente tem o expressionismo em 1910, o cubismo em 1913, o dadaísmo em 1918 e o surrealismo em 1924. Bem, aí a gente vai pensar um pouquinho no contexto histórico desse período. Tá? Quando a gente fala de vanguardas europeias, o que está acontecendo no mundo? Primeira coisa é o período da Belle Époque. Tá? Aí eu vou mostrar um videozinho para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que foi esse momento da Belle Époque, quanto tempo durou, qual foi a proposta, qual foi a ideia. Mas nesse momento que as vanguardas vão ganhando forma, a gente está exatamente nesse momento da Belle Époque, né? É o período, é o auge da Belle Époque aí, é um momento que, em francês, né, traduzindo para o português, significa bela época. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. A euforia burguesa pelo advento da era da máquina. Então, tem toda essa questão, né, dessa modernidade, da nova tecnologia que avança, a nova maneira de produzir. Né? Então, vocês pensam agora nas grandes indústrias, nas máquinas.
que vão começar a tomar o lugar também do trabalhador, né? Então, você tem toda essa tecnologia no início do século XX, momento que se criou bastante, né? Nunca se teve um momento de tanta criação igual se teve no início do século XX, de inventar mesmo as coisas, de esse advento mesmo da modernidade. Culto ao progresso, à velocidade, ao conforto proporcionado pela tecnologia. Então, tem que pensar que agora o homem deixou de andar a cavalo, deixou de viajar em charrete, carruagem, para andar agora no trem. Um trem movido a carvão, né? Um trem que anda muito mais rápido do que o cavalo. Deixou de andar de cavalo para andar de carro. Então, você tem agora também a criação do carro. Então, por isso essa ideia da velocidade, a maneira de se comunicar também é muito mais rápida, né? Inventa-se o telégrafo, que faz com que se comunique de forma quase que instantânea, né? Antes tinha que escrever a carta, mandar a carta, essa carta vai viajar, e dependendo para onde essa carta vai, demoraria até meses para chegar. Com oh, meu Deus, fugiu agora a palavra que eu queria falar. Com a invenção do telégrafo, você tem uma mensagem muito mais rápida. Depois vem a invenção do telefone. Né? Olha só, agora você comunica através de uma máquina mesmo, né? Usa o telefone para se comunicar. Então, tem tudo isso aí sendo criado: a fotografia, o cinema. Surgimento, tá vendo lá, do cinematógrafo, do automóvel e das máquinas voadoras. A gente pode pensar aí que é o período de Santos Dumont, né? E com as suas engenhocas que voavam. Então, olha quanto avanço tecnológico, né? Quantas invenções, quanta criatividade para esse momento. Isso a gente está falando na área da tecnologia, sem falar no avanço da ciência, né? Como todo, na física, na química, na biologia, tantas áreas do conhecimento que vão ampliar aí, né, toda essa possibilidade, essa gama de conhecimento que aparece agora. Mas, em contrapartida a toda essa tecnologia que chega, nós também vamos ter a Grande Guerra Mundial. Então, você tem a Primeira Guerra acontecendo, né? Vai estourar aí a Primeira Guerra. Uma guerra que vai deixar aí várias sequelas, principalmente no ser humano, né? E depois, mais lá para frente, a partir de 39, a gente tem uma Segunda Guerra Mundial, que o negócio vai ser muito pior. A ruína econômica dos países europeus, né? Então começa a vir essa crise econômica também, né? E aí a gente vai ver que vários países, inclusive a Alemanha, vão estar em crise. Então isso aqui começa a trazer uma certa descrença disso tudo aqui anteriormente. Começa a se questionar, né, essas certezas, essas teorias, esses critérios usados aqui. Declínio dos valores e falência dos ideais, né? Por conta dessa ruína econômica, começa a se questionar tudo que está sendo produzido, a maneira de viver, a maneira de se estar no mundo, até aquele momento. Aí começa a se questionar. Então, vem também o período de crise. Então, esse período da Belle Époque não é só euforia por conta da ideia da velocidade, por conta de toda a tecnologia produzida. Não, tem o outro lado também, né? Que é exatamente esse lado do declínio, dos valores, né? Das ideias, de toda a tese que surge do século XIX para o século XX. Muita coisa começa a cair, né? A desmoronar porque não se sustenta. Até aqui, tranquilo? Então, eu queria deixar um videozinho de 5 minutinhos, falando exatamente sobre a Belle Époque, tá? Qualquer coisa você pode me perguntar. Chegou alguém aqui.
ver aqui, deixa eu... Enquanto isso, eu vou parar a apresentação para a gente poder falar do vídeo. Aí, Franciele, boa tarde. Hoje a gente está falando de vanguardas europeias, né? Estamos aí no século XX. A Geise também chegou. Hoje é a aula das meninas. Boa tarde. Geise, boa tarde. Olá. Boa tarde. Falando que hoje é a aula das meninas, né? Só nós, mulheres. E hoje a gente está falando, começamos um assunto novo, tá? Estou falando de vanguardas europeias. Vocês chegaram exatamente no momento em que eu vou passar um videozinho para a gente poder entender exatamente essas vanguardas, qual que era a proposta das vanguardas europeias. E já que vocês chegaram, eu vou falar rapidamente, né? Vou até voltar a apresentar aqui a janela para vocês verem. Estamos falando aí das vanguardas europeias, que foram movimentos artísticos que surgiram no início do século XX, exatamente tentando retratar a euforia aí do início do século XX, né? Essa vida que começa a se transformar, o homem deixa de ter aquela vida mais rural, mais camponesa, para viver uma vida muito mais intensa agora nos grandes centros, porque há essa saída do homem do campo para os grandes centros urbanos. Há todo um momento de invenções, né? Todo momento de criatividade. Então, as vanguardas vão falar disso, como, por exemplo, futurismo. Olha o nome, né? Futurismo, é falar do futuro, né? Então, o futurismo é falar mesmo desse advento da modernidade, né? De todas as invenções, de tudo isso aqui, né? A velocidade, o advento da máquina, o carro, a fotografia, o cinema. Então, imagina quanta coisa sendo criada agora, né? O telefone, o que vai trazer mais, como é que eu posso dizer, mais comodidade para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, é um momento marcado por grandes conflitos também, né? É nesse momento que vai surgir a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, eu vou botar um videozinho para vocês, que esse videozinho é bacana, porque vai explicar tudo isso. Aí vocês vão conseguir entender melhor por que surgem as vanguardas. Então, deixa eu parar essa apresentação. Deixa eu apresentar aqui. Aí. Só me avisem se vocês estão escutando direitinho, tá? Por favor. Só fala assim, ó, estamos escutando. Ou não estamos, tá? Dá um feedback. Deixa eu colocar aqui. Te vejo daqui e sinto uma enorme vontade em aprender. Hoje nós iremos analisar a Belle Époque. Papel e... Vocês conseguem escutar o vídeo? Conseguem? Sim. Então, beleza. Eu vou desligar o meu microfone aqui, a minha câmera, para não dar interferência aqui, tá? Qualquer coisa, é só me chamar. Caneta na mão e aumente o nível de atenção. Vamos que vamos. Belle Époque é um momento que se estende do final do século XIX e começo do século XX. Um contexto de descobertas, invenções, avanços em diferentes campos do conhecimento humano. Nesse cenário, os países europeus se industrializavam, se modernizavam. O sentimento era de otimismo, empolgação,
deslumbramento, efervescência intelectual. De fato, o europeu acreditava que estava vivendo uma bela época. O momento era marcado pelas invenções: bicicleta, automóvel, avião, fotografia, cinema, telégrafo, telefone. No campo das ideias, surgiram o positivismo, o marxismo, o anarquismo, a psicanálise. Na biologia, despontaram os trabalhos de Pasteur, Mendel e Darwin. A física testemunhava os estudos na área da radioatividade. E a ciência era encarada como algo que resolveria todos os problemas da humanidade. Até Louis Pasteur acreditavam que as doenças eram provocadas pelos miasmas. Por isso, o banho era um inimigo. Havia necessidade de deixar uma camada na pele, capaz de impedir a entrada dos miasmas no corpo. Louis Pasteur, com a descoberta dos micro-organismos, destruiu a concepção dos miasmas. Higiene virou a palavra da moda. E os governos adotaram políticas públicas de saneamento e higienização. Passaram a limpar corpos, ruas, casas. A eletricidade deu ao europeu uma vida noturna. Brotaram hotéis, teatros, cinemas, restaurantes, cabarés, salões de leitura. O europeu começou a construir uma vida fora do lar, em ambiente noturno. Percebam que a eletricidade começava a interferir diretamente no cotidiano das pessoas. Em diferentes cidades europeias foram construídos os zoológicos humanos. Americanos, africanos e asiáticos eram expostos como animais. Uma oportunidade para que o grande público europeu pudesse de perto notar a diferença entre ser civilizado e ser selvagem, bárbaro. As feiras mundiais, as exposições universais, eram as vitrines do mundo moderno. Através dessas exposições, buscavam exteriorizar a força e a consolidação do sistema industrial. Na Feira Mundial de 1889 em Paris, durante as comemorações do centenário da Revolução Francesa, a Torre Eiffel seria a porta de entrada. Os anos de paz e prosperidade foram interrompidos pela Primeira Guerra Mundial. A guerra encerrou a Belle Époque. Por que não dizer um mal-estar na civilização? Afinal, guerra não combina com valores civilizatórios. E aí, acompanharam? Se você gostou da aula, deixe o seu like. Prontinho, voltamos. Deu para vocês entenderem um pouquinho do que foi a Belle Époque, né? Esse momento de euforia por conta da tecnologia, por conta, né, dessa vida, o avanço da vida moderna, né? O que a gente tem hoje, né? Começa aí, né? Olha as pessoas, como elas se vestiam, né? Como ia todo mundo feliz para a rua. Então, fica esse momento aí da Bela Época, né? Que vai até a Primeira Grande Guerra Mundial. Aí termina a Belle Époque, porque não tem como, né? Ele falou aí, né? Guerra não combina com a civilização, né? Com essa ideia de ser civilizado, né? E vai lá saber se o homem é civilizado mesmo, né? Porque vocês viram aí até a questão, né, do zoológico. Eu vou ver se eu volto aqui um pouquinho. Né, aí, ó. Zoológico de pessoas, né? Então se usava dos africanos, aí, dos indígenas, dos asiáticos, né? Para se fazer aí como se fosse um zoológico humano, né? E isso vem lá do século XIX, né? Esse outro lado ruim que a gente já viu lá no naturalismo. O naturalismo vai falar disso, né? Dessa questão da raça superior e raça inferior, né? Então, acreditava-se que o europeu, por ser civilizado, era uma raça superior, e era raça superior porque era uma raça pura, sem mistura, por isso que evoluía, né? Hoje a ciência mostra que isso é uma grande mentira,
não existe raça superior nem inferior, e muito menos uma raça pura, né? Todo mundo aqui tem misturas do mundo inteiro. Se a gente for olhar nosso DNA, a gente vai achar DNA do povo lá do Japão no nosso sangue, né? Assim como eles vão achar, né? O europeu vai achar o DNA do homem que vive na África, que vive na Ásia, que vive aqui no Brasil, né? Que tanto ele desprezava. Essa questão do preconceito que fica muito forte, né? Muito claro nesse período. Então, você tem tudo isso, né? Você tem esse avanço tecnológico, essa visão moderna da sociedade, mas, ao mesmo tempo, toda essa ideia arcaica também, né? Passada, ultrapassada. Mas que naquele momento fazia sentido, tá, gente? Naquele momento se acreditava nisso, naquele momento se pensava dessa maneira, tá? Hoje, não, mas ainda tem gente que pensa assim, né? Infelizmente. Então, vamos voltar para os nossos slides. Depois eu ponho esse link desse videozinho. Deixa eu ver como é que eu faço depois, ou eu ponho lá no Drive, para vocês assistirem de novo. Então, vamos voltar aqui. Então, agora que vocês já sabem qual era o contexto desse período, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, a gente vai falar hoje, né, do primeiro movimento aí que vai chamar, que vai despertar atenção dentro das vanguardas, desse movimento artístico, que vai tentar retratar aí esse momento de euforia, que vai ser o movimento futurista. O que vem a ser o futurismo? Vai ser um movimento artístico e também literário. Quando a gente fala artístico, é porque ele vai percorrer várias áreas da arte, né? Inclusive aí as artes plásticas. Mas também a gente vai ver na literatura, tá? Que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti. Tá? Então, é esse poeta italiano que vai publicar um manifesto. Vocês sabem o que significa um manifesto? Fazem ideia do que seja? Não? Manifesto é um gênero textual, no qual ali o seu escritor ele vai botar um monte de ideias para ver se o pessoal compra essas ideias. No caso de um manifesto artístico, né, que é igual esse aí, um manifesto futurista, você vai ter o poeta Filippo Marinetti colocando ali a proposta do futurismo. Qual era a ideia que o futurismo pregava e o que eles queriam deixar de legado. Então, olha só, vou mostrar para vocês. Então, sai no jornal, e aí os futuristas, né, os adeptos desse movimento, rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Então, a proposta do futurismo é romper com as formas clássicas, é romper com a forma do passado, trazer todo esse advento da modernidade, trazer a ideia do novo, rejeitar, ser contrário ao moralismo, tá? E, claro, vangloriar a velocidade, a tecnologia, as grandes indústrias. Então, a ideia é retratar esse mundo moderno, tá? O futurismo desenvolveu-se... não, desculpa, deixa eu ler aqui, ó. Os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência. Então, no primeiro momento, os futuristas achavam que a única maneira de fazer uma higienização do mundo, uma higienização militar, era a guerra. De fato, né? A guerra destrói, acaba com tudo. Então, fazia uma limpeza, né? Destruiria o passado, que eles são tão contrários. Tá?
Então, no primeiro momento, eles vão valorizar mesmo, vão exaltar a guerra, vão defender, vão fazer apologia à guerra. Mas quando a guerra acontece, né, a gente vê que o buraco é lá embaixo, que é muito mais difícil depois de controlar, que a guerra destrói mesmo e mata. Então, eles vão abrindo mão disso, tá bom? O futurismo desenvolveu-se em todas as artes e influenciou diversos artistas, que depois fundaram outros movimentos modernistas. Então, tem uma série aqui que a gente vai ver durante as aulas dessa semana, tá? A gente vai falar, acho que de 2 vai dar tempo. E depois tem os outros para vocês verem aqui nas aulas gravadas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, num quadro futurista. Olha aí. Então, observem que agora sai daquela paisagem, né, bucólica que a gente vai ver no expressionismo. Deixa eu achar aqui um quadro impressionista, aliás. Vou botar para vocês verem um quadro impressionista, para vocês verem o quanto que é diferente. E olha que o impressionismo já é um tipo já de produção moderna, tá? Eu só parar aqui, então. Deixa eu interromper essa apresentação. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ó. Eu tenho que pegar uma guia. Aí. Vocês estão vendo? Por exemplo, olha aqui. Essa imagem. Isso aqui está com cara de ser Renoir, não sei. Monet, que são pintores desse período, né? Ó. Vendo? Aqui, ó. Ó. Então, sai dessa coisa bucólica, né? Olha aí. Sempre a natureza. Não poderia deixar de ter um Van Gogh, né? Olha aí, que bonito. Né? Então, esse é o período da obra aí do final do século XIX, início do século XX. Nós vamos ter essa produção artística. Aí vem um movimento futurista rompendo com isso. Então, vamos parar aqui e vamos voltar lá para nosso slide. Ó. Agora sim. Prontinho. Aí vem os futuristas, olha aqui, o tipo de quadro que vai fazer. É bem diferente, não é não? Bem diferente. Olha que imagem mais abstrata, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha com atenção, parece que está retratando um maquinário, né? Parece ali uma espécie de máquina. Então, de uma certa maneira, está representando essa ideia do futuro, da modernidade, tá? Como se fosse aqui, né, um coração, né, a máquina do coração, alguma coisa assim, né? Então, Parada Amorosa, que chama esse quadro. Nesta tela, o cubista Cábia faz nítida homenagem à máquina, realçando a tendência futurista de valorizar os mecanismos que movem o mundo e suas próprias palavras. Tá vendo? Essa é a ideia do futurismo. Olha um outro quadro aqui. Esse quadro se chama Automóvel Correndo, de Giacomo Balla. Aí vocês vão olhar e falar assim, cadê o automóvel correndo? Né? Claro que o futurismo ele vai ser bem abstrato, diferente das outras técnicas, né? Que vão retratar ali mais claramente os objetos. Mas quando a gente olha no meio desse monte de rabisco, a gente consegue perceber. Vocês conseguem ver aqui, ó, que há um trem aqui, parece um trem, né? Ao fundo, ó, a roda,
as janelas, né? Então, você tem aí essa ideia do automóvel, de um carro, um trem, alguma coisa assim, né? Alguma forma de meio de transporte aí, tá? E esses riscos aqui, né? Dessa maneira, nos traz exatamente essa ideia da velocidade do carro em desenvolvimento, tá? Por isso, correndo. Esse aqui vai ficar mais claro para a gente essa ideia de valorizar a velocidade. Olha só as patinhas do cachorro, né? Parece que o cachorro está correndo. E a mesma coisa, os pés da pessoa que está levando o cachorrinho para passear. O rabo, a coleira se mexendo. Então, esses rabiscos dão essa ideia da velocidade, tão valorizada aí pelo modernismo. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Não? Então, tudo isso aqui a gente pode chamar de arte futurista. Ó. Então, é aquela coisa bem abstrata mesmo, né? Ok? E na literatura, como é que fica isso? Existe futurismo na literatura? Existe. E na literatura, nós vamos ter aí uma nova proposta de produzir textos. Primeiramente, há uma destruição da sintaxe e a disposição das palavras em liberdade. O que é destruir a sintaxe? É produzir sem se preocupar em seguir a gramática, sem se preocupar em ficar preso às regras gramaticais. Então, as palavras agora estão em liberdade. Elas vão se ligar da maneira que der para ligar, né? O emprego de verbos no infinitivo, com vista à substantivação da linguagem. Então, você vai encontrar mais substantivos do que verbos, tá? Nos textos futuristas. A abolição do adjetivo e do advérbio. Então, por isso, você vai achar muito mais substantivo, por isso, substantivação da linguagem. Então, no lugar de um adjetivo, você coloca outro substantivo, como um substantivo duplo. Aqui, ó. Burguês, burguês, burguês níquel, mulher golfo. Então, eu tenho um substantivo que caracteriza outro substantivo. Então, por isso que vai ter uma substantivação da linguagem muito maior. Abolição da pontuação. Então, tem poemas que não vão ter pontuação, não tem ponto final, não tem vírgula, não tem exclamação. Outros substituem os pontos por sinais da matemática, como mais, menos, igual, maior, menor. Tá? Destruição do eu, essa ideia da subjetividade, de voltar para si. O futurismo isso não tem, tá? Isso é descartado. A onomatopeia. Onomatopeia é a reprodução de alguma forma sonora, né, de sons. Onomatopeias, imagens que incorporam o som das engrenagens da máquina, por exemplo, né? Percepção por analogia. Então, você vai ter palavras que vão imitar os sons. Isso vai parar nos textos, os sons que as máquinas produzem, né? Isso é exatamente para fazer essa valorização do futuro, da modernidade, das máquinas. Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Aí vamos dar uma olhadinha num poema futurista, para vocês verem. Esse poema que está aqui é de Álvaro de Campos, que foi um heterônimo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa está no nosso programa do PISM. A gente vai falar do Fernando Pessoa e vai entender esse heterônimo, quem foi Álvaro de Campos. Heterônimos não significa nome falso, é diferente de pseudônimo. Heterônimo significa outro nome, outro ser. Então, Fernando Pessoa,
ele era tão assim fantástico, eu acho que ele sentia tanto, né? Ele tinha sua percepção muito apurada. Então ele não dava conta de ser só Fernando Pessoa, né? Então ele precisa se desdobrar em outros. É aí que ele vira Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e tantos outros que ele criou, foram mais de 100. Então, Álvaro de Campos não foi um poeta de verdade, ele não existiu. Quem criou foi o Fernando Pessoa. Mas o Fernando Pessoa dá uma vida particular para Álvaro de Campos, porque a produção do Álvaro de Campos tem nada a ver com a produção do Fernando Pessoa como poeta. Assim como Álvaro de Campos e Fernando Pessoa tem nada a ver com o Ricardo Reis, que é outro que ele cria, que não tem nada a ver com Alberto Caeiro, que é um outro também criado, tá? Então, nesse momento, o Fernando Pessoa está tentando também entender tudo isso. Então, ele precisa criar outros poetas para poder falar do que ele está vendo. Então, vamos lá. Ode triunfal. Ode, gente, é um gênero textual. É um tipo de texto que significa louvor, adoração. Então, é como se tivesse assim, um louvor triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Tá vendo? Ele escreve para quem? Para as luzes, para as grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Olha ele falando dessa modernidade, da vida moderna, da eletricidade, das grandes fábricas. Aí ele fala, eu tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida. Ó roda, ó engrenagens, aqui, ó, a onomatopeia imitando as engrenagens das máquinas, né? Fortes espasmos retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Deu para perceber aqui o quanto que isso é modernista, né? Está falando de toda essa modernidade que os pintores também falavam, que também traziam. Só que ele traz na forma de palavras. Tá bom? Até aqui, meninos. Ou melhor, meninas, dúvidas? Tá tranquilo? Alguém quer perguntar? Não? Então, nós vamos ficar por aqui na aula de hoje. Na aula gravada, eu vou falar um pouco, né? Aqui, ó, do expressionismo. A gente vai ver isso aqui na aula gravada, tá? Vamos falar também, né, do expressionismo na literatura. Vamos falar do cubismo, né, que tem como grande nome o Pablo Picasso. Vamos falar do cubismo também na poesia, tá vendo? São poemas pequenininhos. O dadaísmo, que é um outro movimento muito radical, até mais radical do que o próprio futurismo. E, por fim, falaríamos do surrealismo, tá? Aí. Mas isso são cenas para as próximas aulas, ok? Perguntas? Tá tranquilo, gente? Vou parar a apresentação aqui e vou liberar vocês, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, depois que vocês assistirem a aula novamente, pode trazer no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui a gravação também.